Bom, então, o tema é choque nos mercados de commodities, impactos e possíveis consequências. Na última reunião, nós falamos sobre o rescaldo da pandemia em 2021, o avanço da vacinação, os indicadores de confiança de 2021 até julho, a melhora da atividade econômica no primeiro semestre e falamos sobre liquidez global e a própria evolução das commodities e os desafios à frente. A pauta de hoje, então, é choque nos mercados de commodities. Então, nós vamos ver o principal grupo de commodities, o que aconteceu, a evolução desses preços, os impactos na balança comercial brasileira e a questão dessa instabilidade externa. E vamos tentar adivinhar, né? Fazer um pouco de prospecção do que pode vir à frente e as possíveis consequências desse processo com as commodities. Primeiro, o que aconteceu? Quando foi desencadeada a pandemia, no primeiro momento, houve um forte recuo, um grande choque, não só no volume de transações das commodities, como nos preços. Por exemplo, o petróleo, no primeiro semestre do ano passado, chegou a cair 60%. Em alguns momentos, alguns negócios foram realizados até com preços negativos. A pessoa precisava se livrar daquele estoque e não tinha onde colocar, né? E mesmo os metais, alumínio, cobre, ferro, eles, na média, tinham caído 16%, mais ou menos até abril, maio do ano passado. E esses preços, no segundo semestre, eles se recuperaram. Mas ocorre que esses movimentos bruscos de preço, eles têm impactos macroeconômicos significativos, principalmente aos países exportadores de commodities, os mercados emergentes e as economias em desenvolvimento, como é o caso nosso, na África do Sul, na Turquia, do Chile, da Argentina. Agora, quanto mais dependente da receita de exportação de metais um país mais vulnerável ele fica, em especial aqueles produtores que são muito carregados em cobre e alumínio. Agora, quando os preços das commodities sobem e estão em alta, esses países eles passam a ter um ganho significativo de receita e eles voltam a comprar ativos industriais ou da indústria de transformação e alimentam uma aceleração do processo de crescimento, que foi o que a gente verificou, em especial no primeiro semestre desse ano. Agora, os impactos desse alta de metais ele é assimétrico. Alguns aumentos eles são correlacionados à demanda, pequenas ou temporárias expansões de atividades muito concentradas num período pequeno de tempo. E aí há um desequilíbrio que gera uma elevação de preço. Agora, as quedas, quando ocorre queda, essas quedas estão associadas ou a uma redução da liquidez global ou uma desaceleração mais pronunciada da taxa de crescimento. E os países que têm essa característica, eles podem sofrer perdas de receitas fiscais e de exportação. Então, normalmente, seria aconselhável para esses países a adoção de políticas anticíclicas relacionadas a essas flutuações drásticas de preços de commodities. Como exemplo, a Austrália, que ou ela regula o volume de exportação ou ela coloca impostos de exportação para diminuir, para aumentar as receitas, fazer uma reserva e diminuir o impacto da alta de preço no mercado interno.
coisa que não aconteceu no Brasil e que essa elevação de preço de commodity foi toda internalizada e, coincidentemente, e de uma forma inédita, com uma desvalorização cambial que acelerou drasticamente a inflação por aqui. A inflação ela está subindo praticamente no mundo todo. Só para dar um exemplo, agora, nesse mês, na passagem de agosto para setembro, o gás, que é o principal combustível na Europa, principalmente move muitas usinas elétricas, subiu 70% só em agosto. Bom, o Banco Mundial ele tem uma estrutura de análise dessas commodities, né? Ele divide em 6 grupos, mas, na verdade, eles são 2 grandes grupos, o grupo de energia e o grupo dos itens não energéticos. No grupo de energia, o principal componente do índice é o petróleo, e depois vem o gás natural. No de não energia, o principal item de commodities são as commodities agrícolas, seguidas pela metais e minerais e fertilizantes. As commodities agrícolas, no grupo não energético, representam aproximadamente 65% do total. E tem um outro grupo, que são dos metais preciosos, em que o ouro responde por 77%. Na agricultura, o principal commodity é a comida, mas também existe matérias-primas agrícolas e as bebidas, que incluem cacau, café, chá. E dentro da comida, do item das comidas, estão os óleos vegetais, grãos e o restante dos alimentos. Então, nós vamos dar uma olhada como é que, nesse período, qual foi o impacto que ocorreu em cada um desses grupos, que foi bastante assimétrico. Quando a gente olha o grupo de energia, apesar da gente estar sentindo uma elevação do preço da energia, na verdade, o preço do petróleo até agora, na última semana, na semana retrasada de setembro, o preço do petróleo ele estava chegando perto da média do preço que estava em 2019. Ou seja, a energia, na verdade, ainda não havia subido no mundo acima do nível pré-pandemia. Mas, em compensação, as commodities não energéticas elas tiveram uma alta de aproximadamente 20 pontos, ou 30%. Elas foram de 84 pontos, 81 pontos lá em 2019, para 103 pontos em 12 meses até agosto de 2021. Ora, esse nível é o nível mais alto de preço das commodities desde aquela exuberante época de 2001 e 2012. Quando a gente olha o grupo da agricultura, que inclui bebida, comida e matéria-prima agrícola, o salto foi de quase 20 pontos, né? Mais de 20% de alta de preços. E nós estamos num patamar também tão elevado quanto foi daquele último ciclo lá de 2011 e 2012. E nós podemos observar que, tanto no caso de commodities não agrícolas, no geral, como também na agricultura, são os preços mais elevados dos últimos 8 anos. Quando a gente abre o grupo de fertilizantes, e aqui a gente olhando para fertilizantes que são fosfatos, potássio, nitrogênio, o que aconteceu? A demanda de alimentos, que foi, durante a pandemia, foi expandida graças aos auxílios emergenciais e à distribuição de dinheiro, né? O que aconteceu? Os fertilizantes eles também subiram muito de preço em relação ao que estava em 2019. E tudo isso que eu estou falando em dólar. E o aumento da demanda em cima da agricultura
aumentou não só o preço dos fertilizantes, mas também aumentou a demanda por trator, colheitadeira, e, marginalmente, se começa a ter pressão sobre óleo combustível e sobre o óleo diesel. E também os metais, aí alumínio, cobre, ferro, que são produtos que a gente tem mais contato, também tiveram um salto, e aí o salto foi muito mais forte. Ele subiu de 78 pontos para 107 pontos na média desses 12 meses até agosto. E os metais preciosos, puxado pelo prata e ouro, o que foi que aconteceu? Eles estão com o nível mais alto da história. Esses são os níveis mais altos da história, ultrapassando o auge lá do período de 2011 e 2012. Bom, quando a gente olha as bebidas, café, cacau e chá, na verdade, eles também subiram muito em relação a 2019, mas a gente tem que observar que desde 2014, nos preços globais, havia uma queda muito significativa de preço. Então, esses itens, eles estão subiram muito em relação a 2019, mas eles ainda estão muito abaixo do nível que era em 2014, por exemplo. Esses preços oscilam, e essas oscilações, no caso, por exemplo, do café, essa alta também teve a ver com a geada que nós enfrentamos aqui há 2 meses atrás. Quando a gente vai para o grupo das comidas, que são óleos vegetais, alimentos, grãos, outros alimentos, também houve uma aceleração muito forte de preço. Se a gente observar, desde 2014 no mundo, os preços estavam bem comportados. E o que ocorreu foi uma explosão forte de preço de alimento. Lembrando que o preço de alimento ele bate diretamente nas populações de baixa renda. Como isso acelera a inflação no mundo, significa que nós, muito provavelmente, no próximo passo dessa cura da pandemia, nós vamos ver uma desaceleração do processo de crescimento ocorrendo em todos os lugares do mundo, porque a inflação vai corroer a renda e os esforços para estimular a economia, eles são declinantes no tempo. A gente vai poder dar uma olhada nisso. E quando a gente olha as matérias-primas agrícolas, em função também da forma como foi feito o lockdown no mundo, eles também não tiveram por enquanto, não tiveram uma aceleração dos preços. A única coisa que ocorreu, no caso do preço das matérias-primas da madeira, especialmente no mercado americano, é que ela teve um pico de alta, aumentou 300% lá em abril, e imediatamente ela recuou de $1.500 a tonelada, o metro cúbico, para abaixo de $400 agora em agosto. Então, isso aqui não teve um impacto significativo. Aí, quando a gente pega soja, óleo de soja, azeite e os outros óleos, o que aconteceu? Aí, praticamente, os preços subiram 70% em relação a agosto. Esse aqui foi o conjunto de preços de commodities que mais subiram no mundo. E eles foram os que mais subiram, mas parte disso foi decorrente, uma parte disso foi decorrente da própria alta que ocorreu, por exemplo, nos grãos, que incluem outros grãos que incluem arroz, trigo, milho, cevada. Você tem óleo de milho, que não entra nesse cálculo, mas é uma matéria-prima que se comunica com outras matérias-primas que geram óleos. Isso também os grãos também tiveram um salto muito forte. E os produtos, tipo açúcar, que teve uma forte alta recente, banana, carne e frango, os outros preços, na verdade, esses preços nunca desaceleraram. Nos últimos 10 anos, eles nunca desaceleraram, eles sempre mantiveram essa média que a gente está vendo aí perto dos 100 pontos. Recentemente, em relação a 2019, houve, sim, uma alta de 7%, 8%. As matérias-primas, então, que eu falei, madeira,
e outras matérias-primas brutas, a gente pode ver que elas estão, apesar da alta da madeira, elas ainda estão muito abaixo do patamar de 2011 e 2012. Teria espaço para subir? A gente vai ver à frente se vai continuar existindo o nível de crescimento econômico que a gente viu no primeiro semestre. E aí, para a gente fazer uma comparação dos motivos dessas altas, a gente selecionou alguns itens isolados para a gente perceber a história desses itens. No campo da energia, o petróleo e o gás natural. A gente percebe que o ciclo de alta, dessas altas mais fortes das commodities, eles, principalmente da energia, eles estão ligados a fortes ciclos de liquidez. Liquidez alta e juro baixo. Então, nós tivemos, por exemplo, entre 2011 e 2014, o petróleo girando em torno de $108 o barril. Depois, quando encerra, e nós vamos observar isso em todas as commodities, quando termina aquele ciclo de compra de títulos do Banco Central e começa a haver uma redução da liquidez, os preços voltam para patamares mais compatíveis ao longo da história. Aí o petróleo, se a gente olhar de 2015 a 2019, ele girou perto, na média, em $65 a $70. Caiu muito por causa da pandemia e se recuperou rapidamente, e assim como o gás. Agora, o gás ainda não está... Agora, em setembro, tanto o petróleo quanto o gás voltaram a subir forte. O petróleo, o Brent, chegou a $75 e o gás subiu para quase 5,20. Ele está próximo do recorde. Então, no caso de petróleo e gás, que são muito consumidos quando há um processo normal de crescimento econômico, e com a retomada da mobilidade das pessoas, viagens de avião, etc., etc., esses preços eles ainda estão subindo agora no mês de setembro. A mesma coisa, quando a gente olha café, soja, milho e óleo de soja, que são produtos de forte exportação brasileira, de forte produção, o que a gente percebe é o seguinte, que o óleo de soja ele bateu o preço recorde. Em agosto, ele bateu o preço de $1.568, que é recorde. Esse preço está quase que o dobro do preço médio que ocorreu antes da pandemia. Assim como a soja. A soja não bateu recorde, mas esteve próximo do recorde. A mesma coisa com o milho. O milho também chegou a preços elevadíssimos. E o café, esse não bateu recorde, mas ele também chegou a níveis bastante elevados. Na transição para setembro, quando você já entra em setembro, esses preços começam a se acomodar, com exceção do café, porque houve aquela geada e ainda há uma certa pressão. Mas esses componentes estão começando a declinar. Em compensação, a carne bovina e a carne de frango, o que foi que aconteceu? A carne de frango, ela, apesar de estar alta, ela não está muito fora do que foi a média dos últimos 10 anos. Na verdade, ela está apenas um pouco mais alta do que a média. E, provavelmente, com a queda do preço do milho e de outros alimentos, a carne de frango deve se estabilizar no mercado global e até voltar um pouco para perto de $30 arroba. Já o boi, a carne de boi, a carne bovina, ela não só se elevou durante o período de liquidez e juros zero, mas a presença da China como comprador desse produto, ela elevou sistematicamente os patamares de preço. Por exemplo, de 2005 a 2011, a gente vê nessa linha aqui que o preço médio da arroba girava em torno de $45. De 2011 até 2019, o preço
saltou para perto de $65 a arroba. E agora ele está girando na média de $82 a arroba. Aqui não dá para saber ainda se esse preço vai recuar ou se ele vai continuar nesse patamar, que ele tem atingido um novo patamar e daí ele não vai mais recuar. De qualquer maneira, esse preço está pressionando a inflação, tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, quanto na China e no Brasil. Os minerais, aí a gente vê nitidamente que períodos de alta liquidez têm alto preço desses materiais. O cobre bateu recorde em agosto e começou a declinar. Ele vem de $10.000 para $9.300. O minério de ferro, aqui eu multipliquei por 10 para ficar na escala, mas, na verdade, ele chegou a $214 a tonelada métrica, e no dia 9 de setembro já tinha caído para $132, e na última semana ele ainda caiu para $121. Então, esses preços estão em declínio. E esse declínio, aí sim, já é um sinal da desaceleração do crescimento que está ocorrendo nos Estados Unidos, na Europa, na China, e vai começar a capturar também o dos outros países que estão começando a desacelerar. Então, os metais eles vão ter esse declínio, conforme a gente está vendo aqui. Laranja, algodão e açúcar, apesar da elevação recente, principalmente do açúcar, e a gente ainda está longe dos preços recordes que ocorreram no passado. E aqui, a única coisa que eu acho que ainda vai subir um pouco, é porque você tem, no caso do algodão, você teve uma forte retração do comércio de vestuário, que agora também está retomando. Então, muito provavelmente, o algodão ainda vai ficar pressionado de preço durante algum tempo. E o açúcar, na verdade, o que ocorre? Quando você tem uma elevação do preço do combustível fóssil, do petróleo, os países que têm produção de álcool, eles veem os preços do álcool subir. E a elevação do preço do álcool, quase que de um vaso comunicante, ele leva a uma alta do preço do açúcar. Então, no mercado internacional, se o petróleo continuar forte e continuar subindo, nós vamos ver ainda o açúcar continuar subindo, tá certo? E para a gente ver que essa pandemia trouxe uma forte desarranjo no sistema de preços de produção, de demanda e consumo, após quase 18 meses, desde o início da pandemia, esse gráfico mostra que a volatilidade dos preços ainda está muito alta. Essa aqui são as variações de preço que ocorreram na passagem de julho para agosto. Então, por exemplo, nós tivemos alta de 3% ainda em dólar dos fertilizantes e de 4,88% do preço das bebidas, que inclui cacau e café. Em compensação, nós tivemos queda dos metais e minerais de 4,4%, queda nos metais preciosos, na energia e não energia. Já de agosto para setembro, nós vamos ver esse quadro, ele vai ficar completamente diferente disso, e nós vamos ter uma forte elevação da energia. Isso é um dos... A gente pode usar isso como... que eu ia dizer? Que ele vai ter um ajuste, essa desarrumação ainda vai ter um ciclo prolongado. Provavelmente, vai passar mais 2, 3, 4 trimestres com esse profundo desarranjo. Agora, no caso do Brasil, nós fomos profundamente beneficiados. Quanto nós fomos beneficiados? Veja, a retomada do processo de produção, que vai levar o PIB do Brasil esse ano a subir 5%, ele imediatamente, quando você retoma o crescimento econômico,
a produção cresce, o que acontece? A gente tem demandas de importação. Então, nós precisamos de fertilizantes, de insumos químicos, de eletrônicos, uma série de itens que compõem o processo de produção. E, nesse período, quando a gente compara agosto 2020 e 2021, de janeiro a agosto, nós vemos um crescimento das importações da ordem de 35 bilhões de dólares. Mas, a despeito dessa alta de importação, a nossa balança comercial, ela, nesse período, cresceu em relação ao ano passado 17 bilhões de dólares. Por quê? Porque nós também subimos as nossas exportações em quase 51 bilhões adicionais. E isso nos traz a um superávit recorde por período de 52 bilhões até agosto. Bom, além disso, o que acontece? Esse superávit ele ainda vai, independente de flutuações para baixo dos preços das commodities, nós ainda vamos continuar ganhando nessa balança comercial até o final do ano. E o interessante é que, mesmo numa indústria em que a gente teve muita perda, porque a nossa indústria de transformação vende para a Argentina, para o Chile, para o México, e países que tiveram perda de receita na fase da pandemia e depois recuperaram, nós tivemos ganho de 18 bilhões de dólares de exportação de indústria de transformação. Então, o ano, isso aqui é uma notícia que é muito boa para o período que a gente está vivendo. Nós devemos fechar esse ano com 65 bilhões de dólares de superávit na balança comercial. Agora, outro detalhe importante, o fluxo de comércio, exportação mais importação em dólares, eles estão próximos do pico do fluxo de comércio que ocorreu no começo da década passada, em 2012. E a gente vê aqui, apesar da gente ver o declínio da indústria de transformação, na verdade, esse declínio está ocorrendo porque houve uma forte elevação da participação da agropecuária por causa de preço e da indústria extrativa também por causa de preço. Porque, na verdade, a indústria de transformação está perdendo a sua importância no total da economia brasileira, mas não nesse ritmo que a gente vê aqui. Isto aqui é proporcional ao forte aumento que houve na agropecuária e na indústria extrativa. Para se ter uma ideia, a receita da agropecuária cresceu 30% nesse período de janeiro a agosto de 2021. Agora, desse conjunto de ganhos, a gente aqui pode ver nessa tabela que, no preço médio, um período contra o outro, até agosto, o minério de ferro, seus concentrados, subiram 104% em dólar. E o ganho que ele trouxe de aumento de exportação foi de 18 bilhões de dólares no minério de ferro. Ora, é lógico que esse aumento de preços também foi repassado para a estrutura de produção dentro do país, pressionando a inflação. E o mesmo ocorreu nos Estados Unidos e ocorreu na China. A soja, houve um aumento de preço de 28%. Depois, o petróleo, a gente conseguiu um aumento de 52% no petróleo. Quando a gente olha esses 5 itens que estão aqui, eles sozinhos representam 65% das nossas exportações. E eles trouxeram um ganho de exportação em relação ao ano passado de 40 bilhões de dólares. Agora, nós também tivemos alta aí de volume. Nós tivemos alta de volume de algodão e tivemos alta de volume de veículos e passageiros. Por que a gente teve essa alta? Como as commodities subiram de preço, a Argentina é um país profundamente dependente de commodity agrícola. Como ela aumentou a exportação, ela voltou a importar itens da indústria de transformação e um deles foi, por exemplo, automóveis. Então, nós tivemos ganho
por causa do aumento de preço e tivemos ganho de volume exatamente por causa desse aumento de preço nos nossos parceiros comerciais. E esse resumo aqui dá para a gente ver bem o aumento de volume que a gente teve por mercado. Então, nós tivemos um ganho de preço com a China. Na verdade, o ganho da exportação foi por preço. Quando a gente olha por volume, até que o volume de agosto desse ano contra agosto do ano passado, ou do acumulado de janeiro a agosto, com a China houve queda. Mas nós tivemos ganho de volume com os Estados Unidos, com a União Europeia, com a Argentina, com os demais países da América do Sul, com o México e com a Ásia. E na importação, nós tivemos um aumento de importação com todos esses blocos, e o único país que a gente teve redução das nossas importações foi com os Estados Unidos. Então, o que isso aqui mostra? Que esse aumento de preço ele fortaleceu, na verdade, essa liquidez fortaleceu o funcionamento das economias, pelo menos até agosto. Para se ter uma ideia, o volume de comércio do mundo foi recorde. Em maio, ele bateu recorde o volume. E os preços se recuperaram. Então, isso aqui é algo que foi muito benéfico. Do ponto de vista do Brasil, foi extremamente benéfico. Levou as contas externas brasileiras a, talvez, a melhor situação no último século, vamos dizer assim. Por quê? Porque nós, praticamente, o déficit em transações correntes é baixíssimo, o superávit da balança comercial é elevadíssimo, mesmo abrindo espaço para um crescimento significativo das importações que representam a recuperação da economia, e nós temos reservas de 370 bilhões de dólares que permanecem aí. Um comentário: o Banco Central, como ele sabe que vai haver demanda por dólar no final do ano, porque sempre ocorre, e essa demanda é da ordem de 15 bilhões de dólares, o Banco Central se antecipou e, no mês de agosto, ele fechou um acerto com o FMI, porque o Brasil tem direito especial de saque, que é liquidez, né? Ele fechou um acordo de 15 bilhões que foram acrescidas às reservas do país. Por isso, a reserva cambial pulou para 370 bilhões. Então, o que nós temos? Nós temos, nesse cenário, hoje, olhando para hoje, nós temos uma situação que vai perdurar até o final desse ano, extraordinária, muito boa nas relações externas do Brasil. Então, normalmente, as crises cambiais no Brasil ocorrem por estrangulamento no setor externo. Dessa vez, o que nós estamos vendo é exatamente o contrário. Nós temos o setor externo absolutamente líquido e absolutamente vantajoso para o Brasil. E a pergunta é: quanto tempo essa bonança ainda vai permanecer? Outra coisa é que, quando eu tenho um cliente que compra muito, normalmente a gente faz esforços para atender essa compra que a gente recebe desses clientes. Então, o desenvolvimento da economia do Brasil nos últimos anos não está sendo conduzida por outra coisa que não seja a demanda da China. Então, os nossos investimentos são todos para suprir aquilo que a China demanda. A China compra 34% das nossas exportações. E se nós olharmos a tabela aqui, 70% da soja, 64% do minério de ferro, 50% dos óleos de petróleo, 58% da carne bovina, 42% da celulose. E isto aqui, esse conjunto de itens que a China compra, representa, então, 34% de tudo que a gente vende, mais 67% do nosso superávit na balança comercial. Então, o que acontece é que quem está dirigindo o crescimento da economia brasileira e os esforços da economia brasileira, na verdade, é a China. Então, a gente olha para o campo e a gente vê os investimentos no campo, olha para
o setor de mineração e para a exploração de petróleo, nós investimos para explorar petróleo e nós não investimos para refinar petróleo. Então, nós fomos dirigidos por essa demanda da China. E até o final do ano, nós ainda vamos ter algum ganho, vamos ter mais ganhos, mesmo a despeito de que, eventualmente, possa haver recuo de preço em função da desaceleração da China. Quando eu falo desaceleração da China, ela, no primeiro trimestre, cresceu 16%. No segundo trimestre, ela cresceu 18%. E ela deve fechar o último trimestre fechando em 5%, o que é um processo de acomodação drástica da economia chinesa. É um freio àquela forte demanda que a gente viu no primeiro semestre. Os Estados Unidos cresceram 6,4% no primeiro trimestre, 6,5% no segundo trimestre. Provavelmente, eles vão fechar o ano crescendo algo ao redor de 4%, também desacelerando. O Brasil vai fechar crescendo 5%, mas vai entrar no ano que vem com uma perspectiva de crescimento muito mais baixo, assim como vai ocorrer no mundo inteiro. Então, provavelmente, a gente vai ver alguma acomodação de preços. Bom, o que pode acontecer, o que pode vir pela frente? Nós temos o seguinte: entre 2019 e agosto de 2020, nós vimos, então, uma forte elevação de preços nos grupos de agricultura e de fertilizantes. Os óleos vegetais, grãos e outros alimentos subiram 30% no período, em dólar. Café, milho e soja também tiveram forte alta, e levando, inclusive, a soja a ter um preço recorde. Os preços de café, laranja, cacau, algodão e açúcar, no dia 15 de setembro, eles ainda estavam em alta. E a arroba do boi a 85 está perto do recorde. E o preço do frango também está bem alto. Agora, o minério de ferro, depois de bater recorde de preço, ele quase caiu à metade. Está a $121 a tonelada métrica, que, na verdade, ainda é um preço historicamente muito elevado. Ele deveria, numa economia equilibrada, ele deveria estar custando alguma coisa perto de $70 a tonelada. Mas, com o enfraquecimento da economia, que vai ocorrer, com um ajuste de equilíbrio da economia, esses preços talvez continuem a se reduzir. Mesmo aconteceu, por exemplo, com o cobre. O cobre bateu o recorde de preço e os preços começaram a declinar já no final de agosto. E a redução do ritmo, então, no quarto trimestre, no mundo inteiro, ele pode, então, moderar esses preços. O incrível, quando a gente vai no detalhe dos itens, é que a gente vê o desarranjo que ainda está na economia. E esse gráfico é agosto sobre julho. O gás na Europa tinha subido 23%. Na passagem de agosto para setembro, que é um dado que saiu agora de manhã, subiu mais 70%. Então, a variação de preços é drástica, é inédita. Em compensação, eu tenho variações de preços muito fortes. Então, por exemplo, o minério de ferro caiu de julho para agosto, caiu 24%. E caiu mais agora em setembro. E é um sinal claro de que nós ainda estamos numa economia assimétrica, completamente desbalanceada e que ainda não chegou a um novo patamar de estabilidade. O risco inflacionário, ele continua aqui e no resto do mundo. A inflação, qual é o problema da inflação? A inflação, ela corrói a renda e depois, quando ela corrói a renda, você começa a ver a depressão do ritmo de crescimento das economias. E isso vai acontecer inevitavelmente. Quando isso começa, você pode contar das commodities pela expectativa, ou seja, a expectativa é que o juro vai subir muito, então a commodities ela começa a recuar.
ou ela pode recuar pela queda da demanda decorrente da própria alta que a commodity gerou. Como essa alta foi muito forte e generalizada, nós vamos ver desaceleração econômica ocorrendo principalmente no ano que vem. No ano que vem, nós vamos ter taxas de crescimento muito menores do que a gente viu nesse ano. A acomodação em nível alto do petróleo, do dólar, perdão, aqui no Brasil, ao redor de 5,30, ele fez agora, e também algumas quedas de commodity, o IGPM 10 de setembro, ele já veio com uma deflação de 0,37%. Isso vai levar o IGPM a quedas até o final do ano. Mas, em compensação, o IPCA ele vai continuar subindo. Então, nós temos, por exemplo, nesse dado que saiu de setembro do IGPM, a soja, aqui no Brasil, em reais, subiu 2,4%, o café 14%, a carne de frango quase 10%, o açúcar 9%, fertilizantes e adubos 3,9%. E quando eu falo desse declínio do IGPM, se nós observarmos, o IGPM, o ápice dele foi em maio. Ele subiu, estava em 37%. Ele declinou agora no IGPM 10 de setembro para 25% ao ano. Ele vai continuar declinando até o final do ano. Ele pode fechar o ano abaixo dos 18%. E o índice de preço no atacado, que tinha subido em maio 50,24% em 12 meses, também está em queda e deve chegar essa boca de jacaré que a gente vê aqui entre o IPCA e o IGPM e o IPCA, isso aqui vai fechar. E a Selic continua abaixo da curva. Então, mesmo subindo em outubro para 7,25, provavelmente a gente ainda vai ter que fechar esse ano com a Selic acima de 8%, porque a inflação vai em outubro, o IPCA de setembro e outubro vai ultrapassar os 10%, só não ultrapassaria por milagre. E continua o IPCA, a Selic, muito atrás e muito atrasada. Qual o efeito disso? É que ela não permite uma estabilização do câmbio, porque qualquer ruído político imediatamente se reflete na variação da taxa de câmbio. E a falta de proteção, assim, a falta de equidade entre o juro interno e o que vai acontecer nos outros países, por quê? Porque os outros países também vão elevar os juros. Ou vão elevar os juros ou vão reduzir a oferta de liquidez. O juro vai subir em todo lugar no mundo daqui até o final do ano. Então, nós precisamos calibrar essa Selic, que vai precisar ser calibrada. E essa volatilidade, quando a gente vê o que aconteceu desde 7 de setembro, eu vinha com o câmbio tentando se estabilizar em 5,18, 5,10, flutuando aqui. Quando chegou em setembro, o que foi que aconteceu? Ele retomou o processo de instabilidade e subiu de novo para 5,33. Parte disso aqui tem a ver com o que está acontecendo no campo político aqui dentro e parte tem a ver com as instabilidades externas, porque o mundo está muito integrado e nós vamos continuar vendo volatilidades externas. Lembrando que a China vai começar a enfrentar o problema de um crescimento acelerado por 30 anos, que foi criando, na verdade, uma série de esqueletos que ninguém sabe como são. Quando a gente olha para a Evergrande, que é essa empresa que a gente imagina veio do mercado imobiliário, ela atua em 7, 8 setores diferentes. E a dívida dessa empresa, só essa empresa deve 300 bilhões de dólares. E ela é apenas a segunda empresa no setor imobiliário da China. Então, isso vai pressionar também o governo chinês.
E é isso que a gente chama de instabilidades externas. O Banco Central americano parar de comprar títulos, que vai começar o tapering já agora, provavelmente, ele diz que é novembro, mas talvez ele tenha que começar um pouco antes, e vai fechar esse processo ainda no primeiro semestre do ano que vem. Ele talvez tenha que antecipar a alta de juros, porque o resto do mundo vai ter que fazer isso. Então, é bom a gente ficar atento nesse processo. Agora, esse crescimento da economia levou a economia brasileira, o PIB do Brasil e o PIB do mundo, alguns países um pouco mais, alguns países um pouco menos, nós recuperamos as perdas durante a pandemia em termos do valor do PIB. Nós vamos fechar 2021 com o PIB ao redor do PIB de 2019. Porém, nós temos que ter consciência que esse mundo que nós vamos enfrentar a partir do ano que vem, ele é um mundo muito diferente daquele que existiu até o final de 2019. Por quê? Porque o desabastecimento de insumos, em especial dos insumos de eletrônicos, ele vai permanecer, muito provavelmente, por mais, pelo menos, um ano. E isso afeta a produção, isso afeta preços, isso afeta o ritmo da economia. Aqui no Brasil, a indústria automobilística não consegue deslanchar porque não tem, ela tem que parar a produção por falta de componentes. Isso vai permanecer ainda durante um tempo. Agora, o crescimento do mundo, desde da crise de 2008, ele foi construído, o ritmo do crescimento no mundo ele é menos vigoroso, está declinando ao longo do tempo, e ele está cada vez mais dependente de muletas. O crescimento é dependente de muletas. Agora, que muletas são essas? Injeção maciça no fiscal, com gasto público extraordinariamente elevado, com liquidez absurdamente elevada, os bancos centrais comprando os títulos para jogar dinheiro no mercado, com emissão monetária, né? E essas muletas, na verdade, todo mundo olha para essas muletas com um olhar de naturalidade. O Banco Europeu acha natural, o Federal Reserve acha natural, o FMI acha bonito, o Banco Mundial acha bonito, mas essas muletas, o crescimento global, quando a gente olha as taxas históricas, ele está em declínio e vai continuar declinando. Por quê? Porque essas muletas elas vão gerando não só pequenas bolhas, como eles vão gerando distorções no processo de produção. E qual é a consequência disso? Os países estão muito mais endividados, as empresas mais endividadas, as pessoas mais endividadas. E o vaso comunicante da economia global, as crises que vão ocorrer ao longo do processo, elas têm repercussão global. E como todo mundo sabe que a ideia de que as empresas são muito grandes para quebrar, o que é que vai continuar acontecendo? Vai acontecer que os governos vão continuar se endividando e jogando esse processo lá para frente. Agora, esse processo ele não é infinito, ele tem consequências, ele tem, se a gente olhar, ele tem consequências na estrutura de produção, ele tem consequências no endividamento e na capacidade de crescimento futuro. A assimetria na velocidade da recuperação dos segmentos, nós vamos continuar vendo isso nos próximos meses, trimestres e talvez anos. Essa situação de disputa geopolítica entre os Estados Unidos e a China, entre a Inglaterra, os Estados Unidos e a União Europeia, entre a Austrália e a China, esse processo ele vai continuar crescendo, essa disputa geopolítica. E vai haver reflexo, isso terá reflexo no mundo inteiro. Os dois principais parceiros brasileiros, em primeiro lugar, é a China e, em segundo lugar, os Estados Unidos. E as disputas vão ser ferozes. Quando a gente olha os dados
da relação comercial dos Estados Unidos com a China, ela declinou drasticamente nos últimos 2 anos e meio, privilegiando a relação dos Estados Unidos com a Europa. Então, o mundo está num processo de transformação que vai tornar o mundo já tornou e vai continuar tornando muito diferente daquele que a gente conhecia até 2019. A economia brasileira está basicamente dirigida pela demanda da China e temos uma leve e contínua queda da indústria de transformação na participação do mercado internacional e também do PIB. O PIB nosso está sendo lentamente se transformado em PIB de serviços. E essas mudanças tecnológicas, eles foram muito acelerados durante a pandemia, vão continuar, e têm impactado ativos consolidados. Então, por exemplo, o sistema financeiro brasileiro, que basicamente eram 4 bancos, mais o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, ele está sendo atacado por uma nuvem de minúsculas, pequenas, médias e grandes, vamos chamar aqui genericamente de fintechs. E esse mercado que era estável, consolidado e perene e parecer eterno, ele vai se transformar muito nos próximos 10 anos. Então, o mundo é muito diferente. Quando a gente fala de que essas muletas são drásticas, esse gráfico aqui mostra exatamente o tamanho dessa muleta, que isso aqui são os ativos comprados pelos principais bancos centrais. Se a gente olhar, já lá em 2008, começou a se elevar a compra de títulos pelos bancos centrais, a retenção de títulos pelos bancos centrais. Bom, de fevereiro de 2020 até agora, o que foi que aconteceu? A soma desses principais 4 bancos centrais já soma 30 trilhões de dólares desses ativos. O que tem mais ativos é o do Banco Central Europeu, que tem 9,6 trilhões. O Fed também, 8,3. O Banco do Japão, 6,6. E o Banco da China é 5,9 trilhões. Obviamente que eu posso imaginar que isso vai continuar crescendo ad infinito, né? Por exemplo, essa Evergrande, me parece que é um consenso no mercado entre os economistas e as grandes organizações financeiras do mundo que o Banco Central ou algum banco estatal chinês vai ter que entrar para salvar a situação dessa empresa para não criar uma queda em cadeia de todos os grandes devedores que existem na China. Agora, não me parece que isso aqui é uma situação que seja sustentável no médio e longo prazo. Aqui tem consequência. Então, voltando para o Brasil, o cenário, então, vai ser, nós vamos voltar ao nível de atividade lá de 2019, os riscos permanecem, o câmbio volátil, risco de racionamento de energia, o problema fiscal está em aberto, inflação ela é muito desafiadora porque eu não tenho o braço fiscal para ajudar a reduzir as expectativas de inflação futura. O IGPM reduziu o ritmo, mas continua alto, não dá para a gente ficar satisfeito com o IGPM, mesmo que ele estivesse na casa de 15%, imagina na casa de 27%, né? E o IPCA, que acumulou 9,68%, ainda vai ficar mais alto em setembro. Como a gente disse na reunião passada, as eleições presidenciais do ano que vem vão elevar ainda mais o nível de volatilidade e vão afetar um grau adicional de incerteza. Afeta câmbio e, por consequência, a inflação. Então, o Banco Central, apesar de estar subindo 1 ponto percentual a cada reunião, ele continua atrás da curva. E ele pode ser obrigado a acelerar o ritmo de alta, principalmente se os outros bancos centrais continuarem a subir o juro. E a previsão de crescimento do PIB, que para esse ano é de mais ou menos 5%,
O de 2020, as expectativas já estão se deteriorando muito rapidamente. E já tem gente prevendo um crescimento ano que vem abaixo de 1%. Então, esse aqui é o quadro sobre as commodities. Eu vou parar a apresentação para a gente, quem quiser ter alguma pergunta, eu poder responder. Muito bem. Então, era isso que a gente tinha. Alguém tem alguma pergunta, por favor? Nenhuma pergunta? Fausto, então vamos fazer uma pergunta polêmica. Dólar, compra ou vende? O quê? Dólar o quê? A gente compra ou vende? Eu vou dizer para você o seguinte, essa é a minha opinião e é o que eu faço pessoalmente. Diz que em guerra, soldado que muito pula, toma chumbo. Então, por exemplo, você tem dinheiro que está estacionado numa conta fora do Brasil, que está nominado em dólares. Permaneça em dólares. Você tem dívidas em dólar no Brasil. Você vai ter que fazer hedge. Agora, saber se vai subir ou vai descer, na minha opinião, o dólar, considerando o preço que o ganho que a gente teve nas commodities, o dólar devia estar girando em torno de 4,70. Mas com a crise política, você leva um nível de incerteza para o mercado que qualquer porcaria que aconteça no mundo, ou qualquer coisa que aconteça lá em Brasília, imediatamente reflete no câmbio. Então, eu acho que quem tem dólar mantém, quem não tem dólar, se tiver necessidade para comprar, para pagar alguma dívida, deve se fazer hedge, e eu não aposto nem que vai subir, nem que vai descer. O dólar não dá para saber o que o dólar vai acontecer. Agora, a inflação, eu sei o que vai acontecer. A inflação vai passar de 10%, conforme a gente havia dito na reunião passada. A Selic, o Banco Central, é responsável. Se alguém é responsável por essa crise inflacionária que nós estamos vivendo, nós temos dois responsáveis. A forma irresponsável como estão sendo tratados os assuntos institucionais no Brasil, o Congresso, o governo federal e o Poder Judiciário é um responsável, e o outro é o Banco Central, que pôs a taxa de juros no Brasil negativa durante quase 1 ano e meio. Faz 1 ano e meio que a gente está alertando que isso aí está errado. Está errado não é porque a gente é bonito e precisava ter taxa de juros zero, é porque você cria distorções que destruíram as relações cambiais no Brasil. É a primeira vez na história que você tem superávit desse tamanho e o câmbio está totalmente fora de lugar. Então, como é que dá para alguém imaginar que isso é perene ou que isso é definitivo? Nós vamos ter que subir a taxa de juros. E vamos ter que subir muito, porque o juro, a inflação, ela ainda vai continuar batendo. Mesmo com a atividade econômica em declínio, com os serviços contidos, a inflação continuará subindo. Você tem indexação informal no Brasil, você tem indexação formal. Os contratos estão sendo reajustados por IGPM de 30. Os acordos de sindicato, que em maio, na construção civil, foi por volta de 7,5% de aumento, eu vou ter reajuste aí de salário da ordem de 10%. E isso vai realimentar a inflação. Então, se há um responsável por esse processo, além da briga política, o responsável foi a condução do Banco Central. Ele pode até dizer, não, era acomodatício. Para que acomodatício? Você jogou 400 bilhões de dólares, 400 bilhões de reais no ano passado de ajuda fiscal. Você teve um gasto fiscal de 10% do PIB no ano passado e você manter o juro desse tamanho, a quem beneficiou? Não beneficiou ninguém. Ninguém foi beneficiado com essa taxa de juros. O que criou foi uma instabilidade no câmbio que levou a uma inflação que você não está acabando de retirar. Tudo que foi concedido de benefício ou de auxílio, você está tirando com a inflação. A inflação é o maior inimigo que uma economia pode ter. A inflação destrói a capacidade de prever o futuro, destrói a capacidade de fazer planejamento. Você vai investir como? Em que setor você vai investir? Então, não dá para saber
sobre o câmbio. Por quê? Porque nós não sabemos que o Banco Central está atrasado, o Banco Central não tem auxílio da parte fiscal. Então, o que vai acontecer? Uma incógnita. E a parte política, pior ainda. Quando a gente olha o nível do debate político no Brasil, o nível das coisas que estão acontecendo aqui, é só ir para o travesseiro e chorar. Não tem outra forma de dizer isso. Eu posso parecer estar muito amargo, mas, na verdade, eu estou até suave, considerando o tamanho do problema. Eu estou suave. Você tem o Brasil com uma situação externa privilegiada, com superávit, com aporte de capital estrangeiro ainda entrando no país, sem déficit em transações correntes, e a gente olha para a parte interna do país paralisada. O Estado não toma uma medida. Quando nós falamos da reforma tributária, da reforma do imposto de renda, um escândalo de horrível essa reforma. E, mesmo assim, era para ser aprovada em agosto. Nós estamos terminando setembro. O ano que vem não acontece reforma nenhuma. Tá certo? Então, tem um responsável por essa situação? Tem. Tem como resolver? Tem, e vai dar muito trabalho. Não vai ser fácil para resolver, vai dar muito trabalho. Nos Estados Unidos, e vou dizer mais, há um consenso no mercado financeiro entre todos os analistas, entre essas grandes instituições, que é normal emitir dinheiro, que precisa salvar essas empresas. E você vai destruindo a atividade, você vai destruindo a capacidade de crescimento do mundo. O que gera riqueza é produtividade. Sem produtividade não há riqueza. E qual foi o aumento de produtividade? 0 nos Estados Unidos nos últimos 2 anos e meio. A China, que era o grande motor do mundo, ela vai começar a pipocar. Então, qual é a questão? A questão é que nós não temos alternativa. Ou nós ficamos em título do governo, ou compramos dívida privada, ou compramos ações, ou compramos ouro, ou compramos o que todo mundo tem feito, que é uma coisa extraordinária, tem comprado Bitcoin. Porra, o que é Bitcoin? Manda entregadores para você vir no jantar. Então, realmente, é assim, eu não vejo nenhum movimento articulado de recuperação econômica natural. E o que eu vejo é o declínio da renda média dos países. A classe média americana só declinou a renda nos últimos, pelo menos, 20 anos. O Brasil não tem mais, daqui a pouco ele não terá mais classe média. Nós perdemos 30% de renda per capita nos últimos 8 anos. E o que a gente vê? Vê aquela circo de horrores do Congresso e do governo que não consegue encaminhar uma reforma que seja útil. Agora, saber quanto vai estar o dólar lá na frente, você vai vender... Eu não sei o que eu vou comer em outubro. Tá certo? Eu não sei como é que a gente vai fazer, daqui a 3 meses. Agora, uma coisa é certa, eu já estou numa fase que não é mais problema meu, o problema é dos jovens, são de vocês todos que estão aí, que vão ter que trabalhar para sustentar a dívida pública, para sustentar a dívida das empresas, para sustentar as próprias dívidas imobiliárias, dívida de todo tipo. E ainda vão ter que sustentar gente velha como eu. Então, esse é o problema. Nós não estamos discutindo o país, nós estamos discutindo uma brincadeira que eu chamo de muleta. Faz 10 anos que nós vivemos de muleta. Está certo que a gente andou de muleta. Se tivesse andado de bicicleta, chegaria mais rápido. Tá certo? Então, desculpe, mas o dólar, eu vou declinar de dizer o que vai acontecer com o dólar. Tá bom. Alguém mais? Ô Fausto, Oi. não, só para dizer que o seu discurso não é nem é realista, né? É isso. Você fica vendo esses gráficos, né, do que você passou 2008, aí veio a crise, estava subindo, aí 2015 que o e tal, cara. E aí a gente vê o minério de ferro aí, né? Como ele, se tivermos essa queda forte das commodities aí, todo esse cenário aí também, inflação, é difícil falar assim, olha, as coisas estão bem, não vão melhorar. Pô, meu, tem que ser realista, meu negócio tá muito ruim, né? É difícil, meu, sabe?
mundo complicado, é difícil você ficar... Ô, Gustavo, você sabe que o pessoal que já me viu algumas vezes, eu tenho um pensamento sobre realista, né? É assim, sabe o que é um otimista? Otimista é um indivíduo que, com os dados que tem, dizendo que vai dar errado, ele acha que vai dar certo. Isso é otimista. O pessimista é um indivíduo que, com os dados que tem, acha que os dados indicam que vai dar certo e ele acha que vai dar errado. Esse é o pessimista. E o realista é aquele que sabe que os dois lados estão errados porque ninguém tem todos os dados. Então, o que é pior dessa situação? O pior é que o mundo está ficando mais complexo, cada vez mais sofisticada, as relações são cada vez mais sofisticadas, o cruzamento desses países são cada vez mais imbrincados, e tem outra coisa, que o pessoal, durante os últimos 10 anos, deu risada da questão ambiental. Todo mundo riu dessa questão ambiental. Ou ninguém deu bola para essa porcaria. Agora, quando você colher, parar o país porque não tem eletricidade, ou parar porque você desequilibrou, não tem água para tomar banho, aí você vai perguntar, puxa, o que eu faço com os dólares? Compra um pouco de água. Entendeu? Um negócio terrível, cara, não dá. Não é possível. O pessoal perdeu o Boris Johnson ontem no discurso da ONU, ele falou uma coisa séria. Na verdade, a humanidade parece um bando de moleque brincando, precisa virar adulto, precisa discutir um negócio de forma séria. Não, é um monte de gente, parece brincadeira de moleque quando você quer punir um dos meninos no jogo, né? Você põe o cara na fogueira. Não, você vai marcar aquele ali no campo. É isso, é uma brincadeira. Todo mundo emite dinheiro, juro zero, destrói com as poupanças, arrebenta com a estrutura de produção. Agora, quem sou eu? Eu sou o velho em fim de vida. Se eu tiver tempo de vida para ver o que vai acontecer desse ciclo, eu já seria um privilegiado. Não tem um livro que trate, um estudo que trate desse negócio. Ninguém, nada. Então, o que a gente faz? Reproduz e estamos confortáveis com a sensação de segurança. Se vai quebrar, não importa. O governo ajuda, alguém vai pôr dinheiro, o banco não quebra, a imobiliária não quebra, o boteco da esquina quebra. As famílias quebram. Mas, no lugar de uma família, sempre aparece outra para tomar o lugar. Mais alguma? Nada. Mais alguém? Eu acho que o que tínhamos para hoje era isso. Fausto, muito obrigada. Bom, então você tem aí a apresentação e... Isso, se alguém tem apresentação, pode me mandar um e-mail que eu encaminho para quem quiser. E depois a gente vai ter o vídeo gravado também, se alguém quiser reproduzir, para alguém que não conseguiu participar. Parece que tem alguém querendo falar. Alguém mais? Agrapar, quem é? Não? Então tá bom. Agrapar sou eu, mas eu não tenho vídeo nem microfone lá. É Gisele. Aqui eu vejo melhor na tela, mas não era eu, não. Não era eu. Tá bom. Então era isso. Muito obrigada, Fausto. Aí a gente coloca... Obrigado, Fausto. Obrigada, Valeu. Fausto. Obrigada, Fausto. Divirtam-se por aí, hein? Abraço. Vamos tentar.